No último vídeo eu falei para vocês sobre a queda da taxa Selic e como isso iria impactar no mundo dos investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Eu falei que a queda da taxa Selic poderia deixar os ativos, da renda variável mais caros, afinal de contas, agora esses fundos e ações eles vão poder se valorizar e, portanto, o valor deles também vai aumentar. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês fundos imobiliários que ainda estão descontados e que possuem também um bom potencial de valorização. Então, não sai desse vídeo, fica aí até o final, porque no final também desse vídeo eu vou mostrar um fundo que está com quase 20% de desconto e que tem um ótimo potencial de valorização. Eu vou falar aqui para vocês no vídeo e vou passar aí todas as informações que eu tô falando na tela, tá? Vocês podem ver essas informações que eu tirei aqui do Investidor 10, mas podem achar esse tipo de informação em qualquer outro site sobre investimentos. O primeiro fundo que eu vou mostrar nesse vídeo é o HSML11, que é um fundo de shoppings, que está sendo cotado no dia que eu estou gravando esse vídeo por R$ 94,67 P sobre VP de 1, ou seja, ele está sendo vendido no seu valor justo e tem uma valorização aí nos últimos 12 meses de 34,34%. É uma valorização muito grande, gente. Então, assim, pensa agora com essa queda da Selic, o que é que não pode acontecer com esse fundo que é de tijolo, né? Então tem uma grande aí possibilidade de valorização. É uma boa oportunidade aí para você analisar. Esse fundo teve aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,03% e tem uma liquidez diária bem grande de 3,3 milhões de reais. Bom, o HSML, ele é um fundo, como eu já vim dizendo, de shopping. Ele tem uma taxa de administração de 1,2% ao ano, que você deve considerar aí na sua análise. Um valor patrimonial de 95,10 e o último rendimento dele foi de 0,74 centavos. A sua vacância, no momento, está em 5,4%. Acredito que seja uma vacância bem normal, assim, né? Tranquila. Além disso, é um fundo que paga aí dividendos todos os meses, é um fundo de shopping. Então, quando você olha aqui os dividendos que ele paga, você vê que teve alguns momentos de queda. E foi justamente naquela época lá da pandemia, né? Que o Covid estava bem no início. Você vê logo essa queda aqui em 2020, lá de fevereiro para março. E aí, em seguida, quando a gente foi se recuperando, né, do Covid, o fundo foi voltando a pagar dividendos cada vez maiores também, né? E no início desse ano ele já estabilizou aí no valor de 0,74 centavos, um dividendo bem bacana. É um fundo de shopping, é um setor muito interessante e esse fundo ele tem shopping em São Paulo, em Minas Gerais, Bahia, Acre, Alagoas e Rio de Janeiro, somando aí 7 shoppings na sua lista de imóveis, tá? Então é um fundo bem diversificado, tanto em região, né, como também em quantidade de imóveis. Então é um fundo ótimo aí para fazer essa análise. O segundo fundo que eu vou trazer aqui nesse vídeo é o VILG11. É um fundo logístico, um setor aí também muito importante no mercado imobiliário, no mercado de fundos imobiliários. E é um fundo que está sendo cotado hoje a R$ 108,98, um P sobre VP de 0,97. Ou seja, ele está sendo vendido aí em relação ao seu valor patrimonial com 3% de desconto. Ele tem aí um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 7,52%. Valorizou mais de 26% também nos últimos 12 meses. Veja que eu estou trazendo fundos não só que estão num bom valor, mas que também já tem mostrado aí que tem capacidade de valorização. E agora, com a queda da Selic, mais ainda. Essa valorização que eu estou mostrando era com a Selic a 13,75%, né? Agora eles ainda têm mais capacidade de se promover, né, e se colocar aí no mercado. O VILG11 é um fundo de indústria, de galpões, um fundo logístico, um fundo de tijolo, portanto, né? Tá aí com uma vacância considerável de 11,80% que você deve, sem dúvida, analisar. Tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano, mais de 158 mil cotistas e um valor patrimonial de R$ 111,96. O último rendimento desse fundo foi de 70 centavos. O VILG11 também paga dividendo todos os meses, regularmente. Você pode conferir todas essas informações aqui que eu tô falando no gráfico. O VILG11 tem 4 imóveis em Minas, 4 imóveis em São Paulo, 2 imóveis no Espírito Santo, 2 imóveis no Rio Grande do Sul, 1 imóvel em Pernambuco, 1 no Pará, 1 no Acre e 1 no Rio de Janeiro. Ou seja, em questão assim de diversificação, esse fundo disparado assim tá indo muito bem, afinal de contas ele tem muitos imóveis. Aqui eu nem contei quantos imóveis são, mas eu acho que dá aí mais de 15 imóveis em várias regiões do país. Então assim, em relação à diversificação de imóveis, tá de parabéns esse fundo aqui. Você comprando ele tá diversificando muito sua carteira. E claro, né?
Como eu venho dizendo, com a taxa Selic caindo, é um fundo que também apresenta aí uma boa capacidade de valorização, ainda mais porque esse fundo ele tá 3% mais barato do que ele realmente vale. Bom, eu vou trazer também um fundo de papel. Em relação ao fundo de papel, essa questão da valorização ela fica um pouco diferente. Mas eu trouxe um fundo aqui para vocês que ele está descontado e é um fundo muito bom, que eu inclusive tenho na carteira. Isso não é uma recomendação para você também ter, mas é só porque eu realmente gosto do fundo e confio, né? Tanto que eu tenho na minha carteira. Ele é o KNCR11, um fundo de papel, né? Dívidas imobiliárias. E ele está sendo vendido hoje a pouco mais de R$ 97,00, tem um dividend yield aí acumulado de 14,29%, né? Um bom dividendo para um fundo de papel, algo a se considerar. Está sendo vendido aí com 4% de desconto, um P sobre VP de 0,96. Tem liquidez diária aí também de mais de 14 milhões de reais e uma valorização nos últimos 12 meses de mais de 10% também. Bem bacana, ainda mais para um fundo de papel, né? O KNCR ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano, tem mais de 145 mil cotistas e o último rendimento dele foi de 1,15 centavos. Eu recebi esse dividendo porque eu tenho ele na carteira. E sobre os dividendos, vocês podem ver aqui no gráfico que ele tem dividendos aí que vão variando ao longo do tempo e nos últimos tempos ele tem pagado mais de R$ 1. O próximo fundo que eu vou falar para vocês também é um fundo de shopping, tá mais descontado que o HSML, e é o MAU11. O MAU11 que hoje, no dia que eu tô gravando aqui esse vídeo, ele tá por R$ 115,84 centavos, teve um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 8,12% e tá com um P sobre VP de 0,97, tá? Ele tem mais de R$ 3.000 de liquidez diária e teve uma valorização aí de quase 25% nos últimos 12 meses. É um fundo que eu coloquei recentemente na minha carteira pessoal e que eu também tô confiando de que vai me render bons frutos, né? Claro, né? Eu coloquei na carteira porque eu tô achando que vai dar certo. Mas, como eu disse, né, numa recomendação, você tem que avaliar se faz sentido pra você, tá? Tem uma taxa de administração bacana, 0,5% ao ano. Tá aí numa vacância também que eu considero totalmente razoável, 5%. Eu acredito até que com essa taxa de Selic e conseguindo investir mais aí nos imóveis, talvez até reduza mais essa vacância. Ele tem um valor patrimonial de 119,99 centavos e o último rendimento foi de 80 centavos. Só vou receber o próximo, eu acho, que eu comprei recentemente. E sobre o MAU11, ele também tem pagado aí, desde a recuperação da pandemia, dividendos cada vez maiores, né? Não dá para prever se vai pagar mais, se vai pagar menos, mas que tá estável, tá. Sobre a lista de imóveis desse fundo, afinal de contas é um fundo de tijolo, é importante falar que ele tem imóveis em 5 estados brasileiros, sendo Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Bahia, esses estados. Ele tem 8 imóveis, também uma diversificação bem bacana. Inclusive, eu sou aqui da Bahia e a galera que eu conheço de feira, eu não sou de feira, mas fala que esse shopping que é aqui na Bahia é bem bacana. O próximo fundo que eu vou falar é o HGRE11, é um fundo que está sendo cotado hoje a R$ 137,50, teve um dividend yield aí acumulado de 7,49% e, pasmem, tá? Com P sobre VP de 0,88. 12% de desconto, para quem acha que não tem mais fundo imobiliário aí descontado, com possibilidade de valorização com a queda da Selic, está muito enganado, porque esse fundo ele está sendo cotado abaixo do seu valor patrimonial, sendo que nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de quase 20%. Então, é um fundo aí para você analisar. É um fundo do segmento de lajes corporativas, um segmento que sofreu muito também na pandemia, mas que agora, com a melhora da situação de saúde do país, tende também a melhorar com o aquecimento da economia, tá? Então, é um fundo aí a se considerar. Esse fundo tem algo que você com certeza deve analisar, se você pensa em colocar na carteira, que é a vacância dele, que tá consideravelmente alta, tá com 27,65 de vacância. Mas eu particularmente acho que esse fundo vai melhorar isso, porque é justamente essa situação que a gente está passando no país, né, de trabalho home office, trabalho híbrido, e eu acho que com nossa economia aquecendo, toda essa situação deve melhorar. Não tô dizendo que vai melhorar, eu não tenho como saber, mas eu acho que esse fundo tem como melhorar essa vacância, tá? Ele tem mais de 140 mil cotistas, ele cobra uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido, e o valor patrimonial dele é de R$ 155,48. E o último rendimento dele foi de 0,78 centavos. Esse fundo ele paga dividendo todos os meses, aqui como você pode ver. Em alguns momentos ele pagou mais dividendo. E aí, se você achar estranho isso, é bom você olhar nesse período em que ele pagou mais dividendo, se ele não vendeu nenhum imóvel, tá? Se você está começando a investir em fundos imobiliários, é importante você saber que em alguns momentos o fundo paga, tipo assim,
R$ 2 a mais do nada, e não é porque ele quis te dar um presente, porque ele tá sendo legal, não. É porque os fundos, às vezes, eles vendem um imóvel e eles repassam isso pros cotistas. Ou por alguma outra coisa que acontece, né? Algum recebimento de alguma dívida, alguma coisa assim. E aí é bom você saber por que isso está acontecendo, porque também pode ser algo ruim para você como investidor. Então ele tem pagado aí todos os meses, e além disso é um fundo que é bem diversificado também, porque tem bastante imóveis, tem 20 imóveis na carteira. E esses imóveis ficam principalmente ali na região de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é um centro econômico, o que é bom se ter, né, essas lajes corporativas lá em São Paulo, é um bom sinal para o fundo. E tem também prédios lá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no Paraná. E o próximo fundo, se você ficou até aqui, você vai ganhar esse presente, que é o fundo mais descontado da nossa lista, que é o BTL11. Eu falo desse fundo aqui há bastante tempo, eu acho que desde o primeiro vídeo aqui do canal, se você não viu, que é esse aqui, eu falo desse fundo, que é um fundo, assim, que eu tenho na minha carteira já há bastante tempo, né? Eu gosto desse fundo de maneira pessoal, mas é algo também que eu trago aqui pra você colocar nas suas próximas análises. É um fundo que tá aí agora com 16% de desconto. E eu, particularmente, acho que tem muito para valorizar. Um fundo que tá ali na parte da agroindústria, né? Então, eu acho muito bom, uma área muito boa. Porque faz parte da economia brasileira, né? Esse fundo, ele teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,58%. A cotação dele, que eu acho que eu ainda não falei, foi hoje, né? De R$ 92,25. Tem uma liquidez diária de mais de 890 mil. Além disso, o fundo cobra uma taxa de administração de 1,10% ao ano sobre o PL. A vacância dele no site que eu tô olhando aqui não tá declarado. O número de cotistas é mais de 44 mil. Um valor patrimonial de 109,20 centavos. E o último rendimento foi de 0,73 centavos. O BTL11, como vocês podem ver aqui, é um fundo recente. A gente tem dados dele daqui a partir de 2021. Acredito que quando ele surgiu aí no mercado, eu tenho ele já há um bom tempo. Acho que desde o início da minha carteira eu tenho esse fundo. Que eu gosto da proposta dele, assim, né? Desses galpões voltado mais pra parte agro, né? Então, e ele tem pagado aí, como vocês podem ver, desde quando ele se estabilizou, dividendos bem estáveis, tá? E eu tenho recebido todos esses. Bom, e sobre esse fundo, ele também, eu vejo que ele tem uma boa diversificação. Ele tem 5 galpões lá no Paraná, um em Goiás, um no Mato Grosso, um em Minas e um no Espírito Santo. E esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Ficou alguma dúvida? Você tem alguma outra indicação de fundo? Você tem algum desses fundos na carteira? Comenta aqui embaixo para eu saber, tá? Até a próxima. Tchau!